Dando sequência, portanto, teremos agora o nosso terceiro painel, intitulado Temas Contemporâneos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Para compor a nossa mesa, convidamos o Dr. José Levi Melo do Amaral Júnior e o Dr. Bruno Freire Silva. Para mediar e assumir os trabalhos, Sua Excelência a Desembargadora Corregedora da Justiça do Trabalho da 15ª Região, doutora Rita de Cássia Pencal Bernardino de Souza. Muito boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito a comissão do nosso congresso, a nossa escola judicial, pelo convite para poder mediar essa mesa, que assustei inicialmente, que, afinal de contas, não é um assunto assim tão recorrente nos nossos tribunais e também nos nossos congressos, mas, conhecendo os palestrantes aqui presentes, entendi que vai ser um momento muito especial para todos nós. Esse tema que nós vamos desenvolver aqui, que se trata de temas contemporâneos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, parece para todos nós que é uma coisa distante, mas não é. Se trata da nossa interpretação, da nossa legislação. Essa lei é um decreto-lei de 1942, Decreto-Lei 4.657, que vem vindo sendo modificado ao longo do tempo. Em 2010, foi renomeado, porque, na verdade, era a Lei de Introdução ao Código Civil. Então, hoje, se trata da Lei das Normas do Direito Brasileiro. Em 2018, também, nós tivemos uma outra modificação. E do que se trata isso? Ela aborda a vigência da lei, a aplicação da norma jurídica no tempo e no espaço, e as fontes do direito, tendo como objetivo orientar a aplicação do Código Civil e das outras normas. Portanto, é uma coisa como se fosse a gente respirando, nem percebe, e a coisa está no meio de nós. Nós escolhemos aqui 2 palestrantes, expositores, de extrema competência, que trabalham muito com esse tema, mas me apresentar aqui 2 currículos tão modestos que não representam a altura dos nossos expositores. Eu vou começar agora com o Dr. José Levi Melo do Amaral Júnior. Ele é conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, professor associado de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, procurador da Fazenda Nacional, livre docente, doutor e mestre em Direito do Estado. Foi advogado-geral da União e procurador-geral da Fazenda Nacional. Isso é um resumo do resumo do resumo enviado pelo próprio doutor Levi. Mas, acreditem, é um currículo muito extenso. Então, eu não quero usar mais na palavra, vou passar a palavra ao doutor Levi, que fica à vontade, usar a mesa ou a tribuna. Com Vossa Senhoria, doutor Levi, fique à vontade. Boa tarde. Agradeço muito ao TRT da 5ª Região a oportunidade para compor a mesa, coisa que faço de maneira muito concentrada na pessoa da desembargadora Rita, a quem digo muito obrigado pela acolhida, uma honra, uma alegria, uma grande satisfação para mim ter a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Também cumprimento o professor Bruno, que divide a mesa comigo, e gostaria de cumprimentar a todos vocês de maneira concentrada na pessoa do meu estimado amigo, colega da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, professor Homero, também magistrado do trabalho que aqui está, e foi quem fez, teve a gentileza de intermediar o convite e me oportunizou esse momento de
grande satisfação, que é voltar a Campinas, voltar ao TRT-15 e colaborar com a Justiça do Trabalho no debate de um tema que me agrada muito, que é o da Lei de Introdução ao Código Civil. Bom, vejam que aqui eu já denuncio meu tempo no direito, porque eu ainda estou apegado ao nome antigo, a LIC. Eu pretendo fazer uma exposição em 3 momentos. Um momento introdutório, um momento específico sobre a LIC e um momento conclusivo. Minha exposição é isso. Então vamos ao momento introdutório. O momento introdutório vai de uma consideração bem mais abrangente até uma consideração mais específica para nos levar ao tema da exposição. Quando um país, quando uma sociedade política, quando uma comunidade tem a fortuna de se tornar uma democracia, qual é o próximo passo? O próximo passo é persistir na democracia, e isso passa muito por incrementar de maneira constante, paulatina, progressiva, a qualidade da democracia. Quando você tem a sorte de ser uma democracia, o próximo passo é insistir, é buscar mais qualidade da democracia, até para que as pessoas não percam a fé na democracia. E isso se dá, isso se projeta, isso se desdobra em uma série de outras situações que dão sustentação ao regime democrático. Por exemplo, aquilo que é elementar na nossa cultura acerca da forma da democracia, da forma do direito. Eu me refiro à lei. A lei é algo que, quando é ela que impera, e é esse o legado das revoluções liberais que compuseram o constitucionalismo, um governo de leis, não de homens. Nós somos livres porque obedecemos uma lei que nós fizemos ou que um representante nosso fez. Vários doutrinadores conceituam democracia dessa maneira. O detentor do poder é o destinatário do poder. Há uma identidade entre quem manda e quem obedece. E isso se dá por meio de uma forma muito especial. Essa forma é a lei. Nós somos livres porque obedecemos uma lei que nós fizemos ou que foi feita por um representante nosso. Assim como a democracia tem que ser fomentada, promovida, incrementada na sua qualidade, a mesma coisa vale para a lei como um elemento componente do próprio regime democrático, um elemento essencial componente do regime democrático. E, pois bem, isso nos conduz à ideia da legislação e sua qualidade, que tem, inclusive, uma ciência que cuida disso, a legística. E é nesse contexto de coisas que surgem instrumentos de compreensão da lei, de elaboração da lei, de aplicação da lei, inclusive leis sobre leis. E um dos instrumentos mais antigos que nós dispomos sobre isso, para tanto, é a Lei de Introdução ao Código Civil, a famosa LIC. Há outros. Um que é muito conhecido, de amplo acesso, é o Manual de Redação da Presidência da República, que é um trabalho muito bonito de elaboração legislativa consciente, inclusive com prognósticos acerca daquilo que se pretende com a lei. LIC, Manual de Redação da Presidência. Em 1998, nós ganhamos a Lei Complementar número 95, que é sobre a redação das leis, como se redige uma boa lei. Essa lei é uma lei muito bem estabelecida entre nós. A União observa com muito carinho essa lei. Muitos entes federados ou copiaram a Lei Complementar 95 ou simplesmente aplicam de maneira direta a Lei Complementar 95. A Lei Complementar 95 já conheceu, talvez, 3 regulamentações em decretos presidenciais que aprofundam
a lógica da Lei Complementar 95. E, mais recentemente, em 2018, a LIC, que em 2010 foi renomeada para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Em 2018, a Lei de Introdução, ela ganhou acréscimos da Lei 13.655 de 2018. Esses acréscimos são destinados a uma outra coisa. Assim como a lei tem que ser boa, a interpretação da lei tem que ser boa, a aplicação da lei tem que ser boa, e isso vale para quem aplica a lei em todas as áreas da possibilidade da aplicação legislativa. Quem gere, quem administra, quem controla, quem julga. Eu guardo na lembrança, e é uma saudosa lembrança, ouvir mais de uma vez do professor catedrático José Carlos Moreira Alves, entre fazendo uma graça e afirmando uma convicção, que a teoria geral do direito é o próprio direito. E boa parte disso, aí digo eu, boa parte disso está na lei de introdução. E ele próprio, o ministro Moreira Alves, ele usava como exemplo, de maneira muito recorrente, não só como professor, mas como magistrado, o direito adquirido, para fazer uma série de considerações. Uma das que eu lembro bem, no Código, na Lei de Introdução, nós temos um conceito de direito adquirido, está no artigo 6º, aquele direito que foi incorporado ao patrimônio de uma pessoa, Mas esse conceito, na verdade, ele apenas reflete um conceito que é da Constituição. Está na Constituição. A lei é aqui um fator de explicitação de algo que está no sistema. Eu gostaria de documentar o que eu estou falando. Quem quiser conferir, minha sugestão, recurso extraordinário 226.855, em que o ministro Moreira Alves, falando sobre o direito adquirido, ele fala exatamente isso. A questão é puramente constitucional, pois não se pode interpretar a Constituição com base na lei, sendo certo que o artigo 6º da Lei de Introdução nada mais faz do que explicitar conceitos que são os da Constituição. E aqui eu queria fazer um gancho para encerrar a minha introdução, sustentando o seguinte: a própria Constituição deseja a qualidade da legislação, e ela nos dá indicativos sobre isso. Eu vou mencionar 2. Eu já referi, mas eu gostaria de encaixar aqui neste contexto de fecho da introdução. A própria Lei Complementar 95. A Lei Complementar 95 não saiu do nada. A Lei Complementar 95 ela tem um fundamento de validade explícito na própria Constituição. Eu me refiro ao parágrafo único do artigo 59 da Constituição, que é justamente o artigo que abre a parte sobre processo legislativo na Constituição. É uma lei sobre a elaboração das leis, uma elaboração que seja de qualidade, para evitar vícios formais, vícios de linguagem, para evitar problemas de técnica legislativa. É uma lei que promove a boa técnica legislativa. É algo complementar à forma da lei, mas algo que complementa de maneira muito rica, justamente porque promove a boa técnica legislativa. Mas eu gostaria de dar um segundo exemplo da Constituição fomentando a boa técnica legislativa. É um exemplo que é bastante caro para um procurador da Fazenda Nacional. É o parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição. Aliás, um dispositivo bastante importante, ele faz parte daquilo que a Constituição chama de limitações do poder de tributar. A gente sabe, é uma parte da Constituição que é uma homenagem ao célebre livro de Aleomar Balieiro, das limitações constitucionais ao poder de tributar. Pois bem, uma dessas limitações diz o seguinte: simplificando, qualquer benefício tributário que exija a lei só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal. Por quê?
O que o Constituinte aqui pretende evitar? Os famosos jabutis, as caronas, os riders, como diriam os americanos, ou seja, dispositivos que não têm nada a ver com o considerado projeto de lei, que são embutidos num projeto de lei, deformando o projeto, tornando-o heterogêneo. O Supremo Tribunal Federal, em tempos mais recentes, tem precedentes declarando a inconstitucionalidade de leis naquilo em que elas ganharam um enxerto impertinente do ponto de vista temático. Por quê? Porque é uma questão de boa ordenação da lei, o que se extrai de maneira muito natural da Constituição, de alguns dispositivos, por exemplo, o parágrafo único do artigo 69, por exemplo, o parágrafo 6º do artigo 150. Bom, mas dito isso, eu me sinto à vontade para iniciar a parte sobre a lei de introdução. E eu vou me concentrar em exemplos da Lei 13.655. E eu insisto, essa lei é uma lei destinada, vocacionada a promover a qualidade da decisão. Até aqui nós vínhamos falando da qualidade da lei. Agora nós temos uma lei que fez adendos à lei de introdução, adendos vocacionados a promover a qualidade da decisão, da interpretação, da aplicação, com vistas a decisões de ordem administrativa, de ordem de controle e de ordem judicial. Eu insisto, aqui agora é um passo novo, o que é próprio na busca de uma qualidade crescente. Nós vínhamos falando da qualidade da lei, agora a gente vai falar da qualidade da decisão, a qualidade da decisão que interpreta e aplica a lei, seja a decisão administrativa, seja a decisão controladora, seja a decisão judicial. A Lei 13.655 foi aprovada em 2018, a partir do trabalho de uma comissão de juristas que era integrada, por exemplo, pelo professor Floriano Azevedo Marques Neto, que foi diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, hoje ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E acrescentou alguns dispositivos à lei de introdução, e eu gostaria de destacar alguns desses dispositivos e comentá-los. Esse é o conteúdo do segundo momento da minha exposição. Eu fiz a introdução, agora nós vamos ao segundo momento. O primeiro dispositivo que eu queria destacar, na numeração da lei de introdução, dada pela Lei 13.655. Artigo 20 da lei de introdução. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, notem, a lei é expressa ao se dirigir a quem administra, a quem controla e a quem julga. Não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Esse dispositivo me é muito caro. E eu vou explicar por quê. Esse dispositivo, ele remete, ele nos leva, ele nos coloca diante de coisas muito basilares do próprio constitucionalismo moderno. Eu gostaria de mencionar aqui como elemento de raciocínio para nós o célebre artigo federalista número 78 de Alexander Hamilton. É um dos artigos federalistas que explica a Constituição americana no que toca ao Poder Judiciário. Esse artigo ele começa de uma maneira muito curiosa. Ele aparentemente é sobre a vitalicidade dos juízes. Os juízes americanos e estaduais, eles são eleitos e cumprem mandato. Não é desses magistrados que Hamilton está falando, ele está falando dos juízes federais. O juiz federal americano, ele é indicado pelo presidente americano, aprovado pelo Senado americano e é vitalício mesmo. Ele só sai do cargo pedindo exoneração, pedindo aposentadoria, morrendo ou sofrendo um processo assemelhado ao impeachment, se ele perder o chamado bom comportamento. Literalmente é isso em inglês, good behavior. O Hamilton começa com isso.
Começa com isso. E lá pelas tantas, ele começa discutindo se isso não vai gerar um poder incontrastável, livre de qualquer controle. Aí ele diz que não. Ele diz que não, porque enquanto o executivo tem a bolsa, o legislativo... desculpem, eu falei errado. Enquanto o executivo tem a espada da execução, o legislativo tem a bolsa do orçamento, exercem os dois vontade, o juiz não. O juiz não tem nem bolsa, nem espada, nem bolsa, exerce apenas julgamento, não exerce vontade. Quando ele fala isso, ele faz uma inflexão na narrativa dele para dizer o seguinte: olha, isso é particularmente importante no contexto de uma Constituição limitada. A Constituição limitada é aquela que tem limites à decisão do legislador. O legislador não pode fazer certas coisas como leis que caçam direitos e leis ex post facto. Ele dá esses dois exemplos. E no segundo exemplo ele usa esse latim. A lei não pode caçar direitos, a lei não pode ser retroativa. E aí ele começa a narrativa do controle de constitucionalidade, justificando por que o juiz pode levar a efeito controle de constitucionalidade, qualquer juiz, controle difuso, como é próprio dos Estados Unidos, e é a narrativa clássica que a gente conhece, que vai embasar Merrill versus Madison logo depois, alguns anos depois. Bom, eu fiz toda essa colocação para chegar no seguinte ponto. No final do texto, Hamilton diz o seguinte: o juiz só pode julgar, o juiz não pode exercer vontade. Se ele pudesse exercer vontade, isso só provaria uma coisa, que não há juiz melhor do que o próprio legislador. Ele está dizendo aqui basicamente o seguinte, em síntese: se é para o juiz exercer vontade, não há melhor juiz do que o próprio legislador, porque o legislador, pelo menos, é eleito. Claro, o juiz americano, o juiz federal americano, ele é indicado pelo presidente, aprovado pelo Senado e é vitalício. E é bem interessante que, nesse momento, ele faz um fecho, uma conexão com o início do artigo. O binômio vontade-julgamento. Eu gosto muito de dar um exemplo para ilustrar essa colocação do Hamilton, que eu considero basilar para todo o debate americano subsequente, é a síntese entre autocontenção de um lado e ativismo de outro lado. Eu gosto muito de dar como exemplo disso a situação que um outro americano, posterior a Hamilton, consideravelmente posterior, um juiz americano chamado Thomas McIntyre Cooley. Cooley foi um juiz americano do século XIX, longevo, ele faleceu nos primeiros anos do século XX. E, numa das suas obras, um tratado sobre as limitações ao poder de legislar, ele dá um exemplo sobre o que não pode acontecer em matéria de inconstitucionalidade. O exemplo dele é o seguinte: o juiz não pode chegar na vara e, do nada, resolver dizer que uma lei é inconstitucional. Por exemplo, um juiz não pode dizer que um tributo é inconstitucional em face do princípio republicano. Esse é o exemplo que o Cooley dá. Tudo isso para dizer a sabedoria do artigo 20 da Lei de Introdução. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, o administrador, o controlador e o juiz não podem decidir com base em valores jurídicos abstratos. Ou, para usar o exemplo do Cooley, não pode, quem quer que seja, dizer que um tributo é inconstitucional porque ofende o princípio republicano. Não. A inconstitucionalidade tem que decorrer de um dispositivo constitucional específico, direto, que vale para aquele caso específico, dando uma orientação específica e, eventualmente, configurando uma inconstitucionalidade. O artigo 20 ele termina da seguinte maneira: nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Ou seja, aqui tem um primeiro consequencialismo. Não pode se decidir com base em valores
abstratos, a decisão não pode ser nefelibata, e mais do que isso, inclusive por isso, a decisão tem que tomar em consideração as consequências práticas que ela fará surtir. Esse é um primeiro consequencialismo que a lei de introdução nos convida. Mas há um segundo, há, na verdade, um duplo consequencialismo. O primeiro é o do artigo 20, tomar em consideração as consequências possíveis. E, segundo consequencialismo, explicitar as consequências que se deseja com aquela decisão. É o artigo 21 da lei de introdução. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso consequências jurídicas e administrativas. Então, vejam, quem interpreta e aplica a lei, seja o administrador, seja o controlador, seja o juiz, tem que pensar nas consequências da sua decisão de dois modos. Quais as consequências que ela pode surtir e quais as consequências que ele deseja que ela surte. Por que ser específico quanto a isso? Segurança jurídica. E esse é um ponto ao qual eu retorno mais para o final. Tanto o artigo 20 como o artigo 21 possuem parágrafos únicos, parágrafo único do artigo 20, parágrafo único do artigo 21, que são sobre proporcionalidade. A motivação ou fundamentação da decisão deve demonstrar a necessidade e adequação. Quem estuda proporcionalidade sabe que esse binômio, necessidade e adequação, é típico de proporcionalidade. Então, a decisão tem que ser proporcional, a decisão tem que ser razoável, a decisão tem que ser de bom senso. Em síntese, a qualidade da decisão, a gente já viu aqui no artigo 20 e no artigo 21, e nos seus parágrafos respectivos, parágrafos únicos, a qualidade da decisão significa a segurança jurídica, ou seja, previsibilidade, coerência, sobretudo em face da legislação, sobretudo em face da interpretação e aplicação da legislação. Daí uma atitude do intérprete e do aplicador, penso eu, de humildade, de deferência perante a lei. Mas isso também fica para o final. Artigo 22 da Lei de Introdução. Na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados obstáculos e as dificuldades reais do gestor. Interessante. A Lei de Introdução convida o intérprete, o aplicador, a se colocar no lugar do gestor. Isso chama-se empatia. Uma atitude humana que pode e deve pautar as relações humanas, inclusive na seara decisória. Se é para nós termos previsibilidade, se é para nós tomarmos em consideração o contexto do gestor, aí entra uma coisa que é muito própria dos tempos mais recentes e que move, em boa medida, a legislação processual mais recente. Diálogo, inclusive para fins de transação. Hoje, em tempos mais recentes, superando uma série de preconceitos que existiam, existe até transação em matéria tributária. Não é uma administração tributária que se impõe contra o contribuinte, mas sim uma administração tributária que dialoga com o contribuinte. O artigo 23 da Lei de Introdução diz: a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo determinado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime, eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. É bem interessante isso. A legislação ela não só prevê a possibilidade do diálogo, o convite ao diálogo, mas também, se isso resultar uma inovação na compreensão do direito, na aplicação do direito, que se pense também numa etapa de transição, numa etapa em que esfera decisória e destinatários da decisão conversem entre si. Eu vou dar um exemplo.
Em 2002, o Poder Judiciário brasileiro entendeu por bem fazer valer o que se chamou na época de verticalização. As coligações em nível nacional deviam ser reproduzidas em nível estadual. Provavelmente vocês lembram disso, isso foi muito polêmico na época. Houve ação direta contra essa decisão da Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal manteve. A decisão da verticalização era de 2002 e foi aplicada na eleição de 2002. Na sequência, depois da eleição, o Congresso aprovou uma emenda constitucional dizendo que está na esfera de autonomia dos partidos políticos coligar com quem quiser, ou seja, derrubou a verticalização. O Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta sobre isso em 2006, ou seja, no ano de uma eleição, e entendeu que o Congresso podia legislar por emenda constitucional sobre a verticalização, proibindo, recusando a verticalização, mas a emenda constitucional só seria aplicável a partir da outra eleição, em face do artigo 16 da Constituição. A famosa regra ou princípio, né? Aqui usualmente a gente fala em princípio da anualidade eleitoral. Notem, a inovação jurisprudencial de 2002 se aplicou à eleição de 2002. A inovação do Constituinte Reformador de 2006 teve que observar a anterioridade eleitoral do artigo 16. Não é correto. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal, nos anos subsequentes, passou a entender que as próprias inovações interpretativas em matéria eleitoral também devem observar a anualidade eleitoral do artigo 16. Ou seja, quando a lei de introdução trata administrador, controlador e julgador como protagonistas da segurança jurídica, por igual, ela está certa. E, na verdade, denota uma evolução de coisas. Por exemplo, esse caso da verticalização, que em 2002 foi decisão inovadora judicial, não observou a anterioridade. Em 2006, validou uma emenda constitucional, mas fez com que ela observasse a anterioridade. E depois o Supremo Tribunal Federal passou a entender que a ele também se aplica a anterioridade. Artigo 24 da Lei de Introdução. A revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época. Quantas vezes decisões administrativas, controladoras e judiciais não se dão anos depois da situação que deu ensejo à decisão agora em julgamento? Julgar a frio não leva em consideração, ou dificilmente leva em consideração, um contexto. O que o artigo 24 convida é justamente que se leve em consideração o contexto da época, para que, por mais fria que seja a decisão, e ela deve ser, ela não desconheça as dificuldades da época. Voltamos aqui à questão da empatia. E, penúltimo passo, artigo 26 da Lei de Introdução. Para eliminar a irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Em outras palavras, uma vez mais, a ideia da decisão dialogada. Falar isso perante magistrados do trabalho é fácil, porque a Justiça do Trabalho tem um dos mais antigos e bem-sucedidos históricos de negociação entre trabalhadores e empregadores que nós podemos relatar no direito brasileiro. A Justiça do Trabalho é um case de sucesso em relação a isso. Em suma, para terminar esse segundo momento da minha exposição, antes da conclusão, o que se deseja com esses dispositivos é segurança jurídica. E aí vem o último passo dessa minha segunda parte da exposição. A lei
de introdução, a partir de 2018, tornou-se expressa quanto ao ideal de segurança jurídica a ser buscado, a ser promovido. E eu não estou fazendo aqui referência aos dispositivos que eu li e comentei. Eu me refiro aqui ao artigo 30 da Lei de Introdução, que diz o seguinte: as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica. Vejam a consciência, a lucidez que a Lei de Introdução adquire com a alteração de 2018. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. E ainda tem um parágrafo único que sugere que os instrumentos para tanto sejam o mais possível vinculantes. Dito isso, eu passo à conclusão. É muito conhecida e muito repetida uma frase de um antigo Associate Justice da Suprema Corte Americana, que, traduzindo para o português, diz assim, literalmente: nós estamos sob a Constituição, mas a Constituição é o que os juízes dizem que ela é. Um acadêmico americano bem mais recente, chamado Larry Kramer, ele faz uma forte crítica a essa colocação do Justice Charles Evans Hughes. E a crítica é uma crítica que reclama para o povo a Constituição. No contexto americano faz todo sentido, e não só no contexto americano, porque, afinal de contas, a Constituição americana começa "We the people", nós, o povo. Toda a Constituição democrática é assim, ela é do povo, é um documento do povo. Ele maneja uma argumentação diametralmente oposta da frase do Justice Hughes, que eu peço licença para ler. Para controlar a Suprema Corte, necessitamos primeiro reclamar a Constituição para nós mesmos. Isso significa repudiar publicamente os justices da Corte, que dizem que eles, e não nós o povo, possuem a máxima autoridade para dizer o que significa a Constituição. A Suprema Corte não é a autoridade máxima da pátria sobre o direito constitucional. Somos nós, o povo. Bom, agora eu passo para uma conclusão propriamente dita. A Constituição e as leis, elas permitem interpretações muito variadas nos seus próprios termos, isso é verdade. Mas é exatamente isso que torna importante nós olharmos para a teoria geral do direito e darmos importância para as técnicas clássicas de interpretação. As técnicas clássicas de interpretação nos levam à compreensão da lei de maneira respeitosa ao legislador e com segurança jurídica. Aí incluída a interpretação gramatical. Em tempos de direitos alternativos, a própria interpretação gramatical é tida como uma coisa anacrônica. Na verdade, é ela que nos dá o ponto de partida. E é ela que nos dá os limites da interpretação. A gente não pode esquecer isso. Infelizmente, a gente esquece isso. Um velho professor meu, eu considero que eu tive sorte de ter tido ótimos professores de direito constitucional, desde lá no Rio Grande do Sul, o professor César Saldanha Souza Júnior, depois aqui em São Paulo, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, e também eu cito com muito carinho o meu professor italiano de direito constitucional, o professor Márcio Luciani, que tem uma colocação que eu gostaria de ler para vocês. Uma sólida dogmática é uma guarnição de certeza, de modo que não convence a proposta de reduzir a dogmática ao estado líquido ou fluido. Essa colocação do professor Luciani é uma crítica muito nítida a um outro professor italiano, Gustavo Zagrebelsky, que tem um livro chamado Il diritto mite. Mite é uma palavra difícil de traduzir para o português, os espanhóis traduzem como ductio.
talvez a maneira mais fácil de explicar o que é Mitte, quem conhece o Sermão da Montanha conhece aquela passagem. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso, em italiano, é Mitte. Mitezza é mansidão. É um direito, não é um direito fluido, é um direito amigo, sobretudo no contexto de uma União Europeia que vários direitos nacionais convivem. Essa ideia, na verdade, da mitezza, é a ideia do direito que se abre. Não é o direito fluido, mas é um direito aberto, um direito plural. Um exemplo mais básico disso: nós somos todos iguais em dignidade, ao mesmo tempo que nós somos diversos, que nós somos plurais. Essa é a ideia da mansidão, abertura ao outro. Por que eu estou dizendo isso? Mesmo se a gente pegar o Zagrebelski, que muitas vezes é tido como uma grande base para compreensões alternativas do direito, o Zagrebelski ele diz o seguinte: no desdobramento de princípios constitucionais, há o papel do legislador e há o papel do juiz constitucional. O legislador testa os seus limites. O legislador constitucional verifica se esses limites foram observados. Se não foram, ele declara inconstitucional e deixa o campo aberto para o legislador tentar de novo, não para ele se substituir ao legislador. Isso é literal no próprio Zagrebelski, é interessante isso. Bom, eu quero concluir. Eu citei estrangeiros, mas deixa eu citar brasileiros. Me parece que na mesma linha é uma advertência de um antigo membro do Supremo Tribunal Federal, antigo mesmo, Carlos Maximiliano Pereira dos Santos, que eu gostaria de ler para vocês em 2 parágrafos, e aí eu farei o fecho da exposição. Deve o intérprete, acima de tudo, desconfiar de si. Isso é um convite, digo eu, isso é um convite à humildade. Muito bonito convite à humildade. Deve o intérprete, acima de tudo, desconfiar de si, pesar bem as razões pró e contra, e verificar esmeradamente se é a verdadeira justiça ou são ideias preconcebidas que o inclinam neste ou naquele sentido. Conhece-te a ti mesmo, preceituava o filósofo ateniense. Podes repetir o conselho, porém completado assim: e desconfia de ti, quando for o mistério compreender e aplicar o direito. E aí conclui Carlos Maximiliano: esteja vigilante o magistrado, a fim de não sobrepor, sem o perceber de boa fé, o seu parecer pessoal à consciência jurídica da coletividade. Inspire-se no amor e zelo pela justiça, e soerga o espírito até uma atmosfera serena, onde não o ofusquem as nuvens das paixões. Digo eu, é a isso que nos convidam os novos dispositivos da lei de introdução. E eu concluo da seguinte maneira: se nós formos parar para pensar em termos do que tem acontecido em matéria de interpretação do direito, lamentavelmente, o que tem se dado em muitas situações é uma erosão do parâmetro legislativo, uma erosão causada por nós, intérpretes, uma erosão que decorre de interpretações criativas, e isso se insinua de um modo tal, isso acontece de um modo tal, que se as pessoas não iniciadas tivessem noção do quanto se ensaia em termos de exorbitância, talvez a adesão e o respeito espontâneos à legislação, por parte do povo em geral, fossem muito menores. E isso é grave. Quem interpreta e aplica o direito tem que ser o primeiro a promover a autoridade do direito, respeitando o parâmetro legislativo.
porque o contrário é algo absolutamente deplorável. A decomposição da tessitura normativa da própria sociedade que vivemos. Um professor neozelandês que é professor nos Estados Unidos, na NIU, na New York University, Jeremy Waldron, fala uma coisa que é bem interessante. Legitimidade é um conceito comparativo. É verdade. A gente pensa em legitimidade, a gente compara quem é mais legítimo. Pois bem, a Constituição de 88 ela é muito clara sobre quem são os representantes eleitos do povo. Isso está lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Portanto, penso eu, é um dever elementar de lealdade e de humildade do intérprete do direito mover-se dentro dos limites do texto aprovado pelos representantes do povo, inclusive para preservar a legitimidade da sua própria atividade de interpretação e aplicação. E é por isso que eu vejo com muito bons olhos esses artigos da lei de introdução que o evento me proporcionou comentar com vocês. Eu queria agradecer muito, uma vez mais, a oportunidade que o TRT 15 me oferece de estar neste evento com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor José Levi. Eu acabei me lembrando dos meus bancos acadêmicos, quando eu estudava a respeito de interpretação das leis. Vossa Senhoria fez um relato histórico, demonstrando o quanto é importante, né, a qualidade da lei, a qualidade das decisões, e que essa interpretação das próprias leis deve refletir a empatia. E acho que a Justiça do Trabalho faz isso com maestria. Nós conciliamos, nós tentamos, e vai para julgamento só aquilo que a gente não consegue mesmo resolver. É um meio de pacificação, e essa, que não é tão nova assim, né, introdução ao Código Civil, eu também sou como o senhor, vou ainda me permitir falar dessa forma. Afinal, estudei antes da Constituição de 88. Né? Não vou divulgar aqui minha idade, mas realmente já faz algum tempo. Mas os senhores vejam, esse decreto é antigo, é presente, é futuro. É óbvio que a gente precisa fazer algumas adaptações, porque o direito tem sido assim modificado com uma velocidade muito grande, inclusive por conta das tecnologias, né? E a gente não está conseguindo alcançar. Mas a segurança jurídica é o mais importante para a sociedade. Então, eu agradeço muito a sua participação, fico muito feliz em poder estar mediando esse encontro. E agora, então, vamos para o nosso querido Dr. Bruno Freire Silva. Também fez um currículo extremamente modesto, mas ele é graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito Processual do Trabalho da Fundação Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, mestre e doutor em Direito Processual da PUC São Paulo, ex-professor da pós-graduação em Direito da GV-LO em São Paulo, professor associado de Direito Processual do Trabalho da UERJ, graduação, mestrado e doutorado, ex-relator da 6ª turma do Tribunal de Ética da OAB, da Comissão de Defesa da Segurança Jurídica do Conselho Federal da OAB, Conselho Superior das Relações do Trabalho da Fiesp e do Instituto dos Advogados de São Paulo. Membro efetivo do Instituto Brasileiro de Direito Processual e titular da cadeira 68 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Coordenador do grupo de pesquisa sobre precedentes vinculantes nos tribunais do trabalho, vinculado ao programa de pós-graduação da UERJ. Autor de dezenas de livros e uma centena de artigos jurídicos sobre direito do trabalho e processo de trabalho. Então, por esse modesto currículo, os senhores podem verificar a qualidade também do nosso expositor. O senhor fica à vontade, doutor Bruno, aqui ou na tribuna, do lado direito e esquerdo, fica
à sua disposição. Boa tarde a todos. Um grande prazer participar pela primeira vez desse 24º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Eu cumprimento meus colegas de painel, a desembargadora corregedora do TRT da 15ª Região, doutora Rita de Cássia Pencal Bernardino de Souza. Cumprimento o anterior palestrante, conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, professor José Levi Melo de Amaral Júnior, parabenizando pela brilhante exposição. Cumprimento todas as autoridades presentes, participantes do Congresso, e o faço saudando o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Samuel Hugo de Lima, e agradeço o valioso convite que me foi feito pelo diretor da Escola Judicial do Egrégio Tribunal do Trabalho da 15ª Região, o desembargador Carlos Alberto Bosco. Confesso que, como integrante da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e participante da comissão que elaborou o anteprojeto do Código de Processo do Trabalho, me deu vontade aqui também de quebrar o protocolo e falar do Código de Processo do Trabalho. Mas, como eu não tenho a autoridade do professor Manuel Antônio Teixeira Filho, né, não posso fazer, e em respeito também ao tema, né, que me foi provocado para abordar aqui nesse congresso. Confesso também que, quando me foi proposto o tema, né, temas contemporâneos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, eu opus o embargo de declaração pedindo um esclarecimento se haveria necessidade de algum corte metodológico, enfim. Mas, gentilmente, o desembargador Carlos Bosco me deixou muito à vontade para trazer o corte que eu quisesse fazer, o corte metodológico que eu quisesse fazer. E foi interessante eu falar após o professor Levi, né, porque o meu enfoque vai ser um enfoque mais restrito que o dado pelo professor Levi. A minha escolha do tema é mais restrita do que a abordagem feita pelo professor Levi, né. Vejam que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, anteriormente conhecida como Lei de Introdução ao Código Civil, foi instituída pelo Decreto-Lei número 4.657, de 1942, e tem como objetivo fornecer diretrizes para a aplicação e interpretação das normas jurídicas no Brasil. A Lei 12.376, de 2010, alterou a denominação da lei, deixando claro que sua função é regular todas as demais normas do ordenamento jurídico e não apenas as normas de direito civil. Como é uma norma que regula todas as demais normas, nós podemos falar em uma norma de sobredireito ou de supradireito. Bem, em 25 de abril de 2018, a Lei 13.655 inseriu uma série de disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público. E é dentro desse contexto, dessa última alteração legislativa, que diagnostiquei os temas mais contemporâneos propostos para o painel. Mas, logicamente, dentro de um limite temporal de 30 minutos, e até levando-se em consideração a utilidade da minha abordagem para um congresso realizado por uma escola judicial dentro de um tribunal regional do trabalho, após examinar toda a lei de introdução à norma de direito brasileiro, eu escolhi o dispositivo
que reputo o mais relevante no que tange à reflexão de contemporaneidade proposta para o painel. Trata-se do artigo 20, que foi citado aqui pelo professor Levi, que estabelece o seguinte: nas esferas administrativa, controladora, judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. E o parágrafo único do artigo 20 dispõe que a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Qual a relevância desse dispositivo? Qual a importância desse dispositivo que me fez escolher, né, focar a minha abordagem em cima dele? A relevância do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro está na clareza de que, em determinado cenário, o julgador deve considerar as consequências de sua decisão e, mais do que isso, expor o caminho que o seu raciocínio percorreu para chegar à percepção que teve na solução do conflito. E para escolher entre as opções possíveis, a que lhe pareceu mais necessária e adequada àquele caso. Vejam, excelências, que a jurisdição é uma atividade criativa. Há uma tarefa na produção jurídica que pertence exclusivamente a quem cabe interpretar, construir e distinguir os casos para que possa formular as decisões. Ao decidir, o tribunal cria. Ao decidir, o tribunal gera algo novo. Mesmo nos casos em que os textos jurídicos existentes não apresentem soluções claras para a solução do conflito. Niklas Luhmann dá o exemplo dos chamados hard cases, de insuficiência normativa, em que, inobstante essa circunstância, diz o autor, se não se encontra el derecho, hay que inventarlo. E assim a criatividade judicial pode ainda ser justificada pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, que proíbe a recusa de prestação jurisdicional ou non liquid, positivado no artigo 140 do Código de Processo Civil, que diz: o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Essa criatividade judicial, ela é bem acentuada na Justiça do Trabalho. Quando os tribunais trabalhistas são chamados a decidir dissídios coletivos, após serem frustradas as tentativas de acordo extrajudicial, criando a regra geral a ser aplicada para toda uma categoria profissional. É nesse contexto que se insere a importância do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, cujo propósito, estrutura normativa e conteúdo dogmático pretendemos explorar aqui, nessa brevíssima exposição,
pois é algo que reputamos como possível de dar uma modesta contribuição aos senhores em relação ao tema. Bem, qual o propósito do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? O propósito do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo Carlos Ari Sandfeld, que participou, que elaborou, responsável pelo projeto que deu origem à lei, é garantir a segurança jurídica por meio da entrega de decisões mais qualificadas, como disse o professor Levi aqui na sua exposição, já que o uso retórico de princípios muito vagos é elemento facilitador para a superficialidade. E o que é pior, para eventual arbitrariedade. Pois bem, e qual é a estrutura normativa do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Vejam que o artigo 20 é um enunciado normativo inédito e de difícil compreensão, que incorpora termos muito difundidos nos estudos contemporâneos de teoria do direito, como valores jurídicos abstratos e consequências práticas da decisão. É possível extrair, pois, do dispositivo duas normas. Primeiro, um postulado hermenêutico de interpretação. E segundo, uma regra de densificação do dever de motivar as decisões. Bem, vamos examinar cada um deles. Primeiro, postulado hermenêutico. O postulado hermenêutico é o postulado normativo que regula o modo como devem ser interpretadas as fontes normativas, como a lei, o contrato ou a própria decisão. O caput do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece um postulado hermenêutico, uma diretriz interpretativa para o órgão julgador, não só órgão julgador, órgão controlador, administrativo, né? Qual seja, ele deve considerar as consequências práticas da decisão a ser tomada. Então, sempre que o julgador pretender decidir com base em valores jurídicos abstratos, deve levar em consideração as consequências práticas de sua decisão. A expressão valores jurídicos abstratos é utilizado para designar, segundo Fred de Júnior, eu como processualista, eu sempre consulto os processualistas, né? E ele diz que essa expressão é para designar princípios jurídicos menos densificados, ou seja, aqueles que são enunciados de forma ampla, vaga. E aqui eu não posso deixar de enfrentar, né, a diferença entre princípio e regra, né? Pois as regras, elas são normas que prescrevem imperativamente uma exigência. Elas impõem, permitem ou proíbem, prevendo as consequências jurídicas para aquela situação fática. Dworkin ressalta que elas são aplicadas na maneira tudo ou nada. Applicable in all or nothing fashion. Já quanto aos princípios, a indagação sobre a validade não tem sentido, pois leva-se em conta sempre a dimensão de seu peso. Ou seja, se ele não tiver prevalência para uma situação, ele não deixa de valer ou de pertencer ao ordenamento jurídico. Apenas não terá sido decisivo para o caso. Robert Alex fala que em deveres de otimização. Pois bem, se a regra já contém as consequências
jurídicas do fato, não há necessidade que o juiz considere as suas consequências práticas ao optar pela aplicação da regra. O postulado hermenêutico do artigo 20 é direcionado àquelas situações em que a decisão é lastreada em princípios, enunciados em termos amplos, a exemplo da dignidade da pessoa humana, moralidade, isonomia, entre outros. Na aplicação de tais princípios de menor densidade e enunciado amplo, com o fim de aperfeiçoar e legitimar a prestação jurisdicional, exige-se do magistrado um esforço argumentativo para avaliar as consequências práticas do sentido que atribui a norma que cria para o caso concreto. E, mais ainda, quando essa solução servir de padrão decisório para outras decisões, por se enquadrar nas hipóteses dos precedentes vinculantes, que, inclusive, será objeto do último painel desse Congresso. Humberto Ávila chama a atenção, e eu concordo, senão não estaria citando, de que o artigo 20 ele também deve ser aplicado para as regras que contenham conceitos jurídicos indeterminados, como interesse público, erro grosseiro, perigo da demora. Eu, como advogado militante na Justiça do Trabalho há mais de 20 anos, em muitas situações me deparei com as decisões diante do fumus boni iuris e do periculum in mora, defiro a liminar. Bem, diante do fumus boni iuris e do periculum in mora, defiro a segurança postulada para interditar o estabelecimento da impetrada. Ora, é imprescindível ponderar as consequências práticas da decisão que interditam o estabelecimento. Valendo-me do tema do painel anterior, sobre a execução, falando das penhoras em contas bancárias, por exemplo, de uma multinacional, torna a execução muito mais efetiva. É um princípio da efetividade da execução. Mas se essa penhora é direcionada a uma padaria da esquina do bairro, essa penhora pode ter o condão de inviabilizar o capital de giro e a atividade empresarial desse microempresário, de modo que talvez, nessa situação, fosse melhor adotar o princípio da execução menos gravosa. De todo modo, é preciso avaliar as consequências práticas da decisão. Assim, para uma melhor qualidade das decisões, o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece esse novo postulado hermenêutico. Repito, na hipótese de aplicação de princípios de menor densidade ou regras com conceitos jurídicos indeterminados, é imprescindível avaliar as consequências práticas da decisão. Aliás, esse postulado também foi adotado pelo Código de Processo Civil. Vejam que o parágrafo 1º, no inciso 2 do artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015, ele estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Mas não é só. A simples pertinência do princípio ou conceito jurídico indeterminado ao caso, sob o viés das consequências práticas, não é suficiente.
a necessidade de uma análise profunda, e aqui eu estou interpretando o artigo 20, né? A necessidade de uma análise profunda das alternativas existentes, seus custos e possíveis efeitos positivos ou negativos da decisão. Não é à toa que o parágrafo único fala em necessidade e adequação da medida imposta, inclusive em face das possíveis alternativas. Então, ao lado de postulados hermenêuticos como razoabilidade, coerência, integridade e boa-fé, nós podemos acrescentar esse novo postulado hermenêutico do pragmatismo, inserido pelo artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Passe, então, a examinar o outro aspecto dessa norma. Além do postulado interpretativo, do postulado hermenêutico, ela traz também um dever, né, de motivação. Né? Além do postulado hermenêutico de interpretação, o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu parágrafo único, contém regra que impõe ao julgador dever específico de motivação, como outro elemento de combate à invocação de normas abstratas e busca de uma maior qualidade das decisões. Então, a relevância do artigo 20, está não apenas na parte que ela exige que as consequências práticas sejam consideradas, como também na parte que exige que o julgador explicite na fundamentação o caminho que o seu raciocínio trilhou para chegar à decisão adotada. Também podemos concluir, conforme os termos do parágrafo único do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que o julgador precise justificar a solução dada à luz da proporcionalidade, necessidade e adequação diante das possíveis alternativas decisórias. O artigo 20, ora examinado, está em sintonia com o já citado artigo 489 do Código de Processo Civil, que, em relação à proporcionalidade, eu gostaria de citar o seu parágrafo 2º, que determina que, no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Vejam que ambos os dispositivos, tanto o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, como o artigo 489 do Código de Processo Civil, têm validade no artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal, segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, repito, fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, o que tem total aplicação no processo do trabalho. Total e ampla aplicação, repito, no processo do trabalho. Em suma, cabe ao juiz do trabalho adotar a solução que, em comparação com as outras soluções possíveis para o caso, demonstre ser a medida mais adequada e necessária. Ou, em outras palavras, a medida mais proporcional. O desatendimento dessa imposição legal pode ensejar, inclusive, a oposição de embargos de declaração, desde que, vejam, logicamente,
né, a outra solução possível para o caso tenha sido objeto do debate em razão do princípio do contraditório. Ora, não se exige que o julgador considere todas as consequências práticas possíveis, pois isso seria inviável, seria inconveniente. Não se pode exigir do julgador um exercício de futurologia, pois ele não tem poderes mediúnicos. Ou até que tenha, né, ele não vai poder usar no exercício da jurisdição. Né? Vale a máxima, o que não está nos autos, não está no mundo. Por outro lado, as consequências que tenham sido trazidas para o debate judicial pelas partes e tenham sido objeto de postulações e provas submetidos, como já dito, ao contraditório, devem ser enfrentados pela decisão. Voltemos, então, ao exemplo que dei da interdição da fábrica. Vamos imaginar que tenha ocorrido numa ação civil pública trabalhista, em razão de a empresa ter emitido em sua atividade industrial gases prejudiciais à saúde dos trabalhadores. Digamos que, em sua defesa, a empresa sustenta e prova a possibilidade de adoção de filtros que eliminem essa poluição ambiental, essa poluição ao ambiente de trabalho. Será que a decisão de fechamento da fábrica e a condenação da empresa num vultoso dano moral coletivo, cuja consequência prática será a extinção de todos os contratos do trabalho, diante do fechamento do estabelecimento, né? Será que, diante do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, seria essa a melhor solução? Ou seria mais adequado e ponderado uma condenação numa obrigação de fazer, consistente na adoção de filtros que obstam a emissão dos gases, acumulado com a obrigação de pagar um tratamento aos trabalhadores que tenham adoecido, mantendo-se todos os postos de trabalho com a fábrica funcionando? Enfim, esse é o espírito da lei, é a menlege do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que eu, gostaria de enfatizar nessa exposição. Enfim, para concluir, eu gostaria de citar novamente o professor Carlos Ari Sandfeld, que foi o responsável pelo projeto que originou a lei. Inclusive, quando da elaboração do projeto, eu tive a grande honra de integrar uma comissão nomeada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, na época, o Dr. Marcos Vinícius, para exame da proposta sob o prisma da segurança jurídica. Ocasião em que tive a oportunidade de conhecer e ouvir o professor Carlos Ari, o qual pontuou, e eu concluo citando o professor Carlos Ari. Ele disse o seguinte: o profissional do direito, ao construir soluções para os casos, tem um dever analítico. Não basta boas intenções, não basta intuição, não basta invocar e elogiar princípios. É preciso respeitar o espaço de cada instituição, comparar normas e opções, estudar causas e consequências, ponderar vantagens e desvantagens. Do contrário, viveremos no mundo da arbitrariedade e não do direito. Muito obrigado pela valiosa atenção de todos. Eu concluo faltando 1 minuto em respeito ao tempo de Vossas Excelências.
Muito obrigada, doutor Bruno. Realmente uma explanação brilhante. Ambos os expositores citaram o artigo 20, e realmente acho que é a estrela aqui do decreto, né, dessa modificação ocorrida em 2018. Eu queria só lembrar, antes de mais nada, que esse decreto-lei foi feito por Getúlio Vargas, Alexandre Marcondes Filho e Oswaldo Aranha. Acho que estavam iluminados, porque nós precisávamos mesmo de uma orientação. Mas o que ficou, para mim, muito claro, é que as decisões têm que ser fundamentadas de forma que todos possam entender o porquê daquela decisão. A motivação, a clareza nos fundamentos é muito importante. E pensar também nessas consequências. Como Vossa Senhoria também falou, às vezes a gente pode desequilibrar essa relação, né, de trabalho com algumas decisões um pouco mais duras e que a gente poderia modificar isso de uma forma a atender a sociedade de jeito que todos possam ser beneficiados. Fechar uma empresa com grandes, né, número de trabalhadores, talvez não seja o caso. Esse é o grande desafio da magistratura. Nós estamos num momento diferente. E também a linguagem simples, que hoje a gente fala muito, é muito importante que todos possam entender por que ganhou e por que perdeu. Isso vale para todos os operadores de direito. As pessoas mais novas, as mais experientes que estão aqui, todos nós precisamos nos adequar. E também garantir a segurança jurídica para a sociedade. Isso eu acho que é essencial. Nós não podemos ter vários entendimentos. Hoje nós temos várias formas, como a modulação também de alguns julgados, súmula vinculante, IRDR, ADPF. Nossa, tem um arcabouço enorme de decisões e que vão nortear todo o judiciário brasileiro e toda a sociedade. Então, penso que essas reflexões aqui que nós trouxemos para essa plateia tão atenta vai surtir um grande efeito. Vamos pensar, vamos nos analisar. Esse decreto é antigo, mas é novo, né? Vai balizar muito das nossas ações. Agradeço imensamente os expositores que abrilhantaram esse painel e agradeço novamente à Escola Judicial e dou por encerrado esse painel. Muito obrigada.